noite, irmãos. Graça e paz. Queria que você fechasse os seus olhos agora. Ligasse o seu pensamento em Jesus. Esquecesse os seus problemas, as suas aflições. Sabe, tira um momento para você e Jesus. Momento para que você possa engrandecer a Jesus, agradecer a Ele, porque só Ele é digno de receber, assim como diz a Bíblia, só Ele é digno de ter a nossa adoração, só Ele é digno de receber o nosso louvor. Obrigado, Jesus, nós te agradecemos, Pai. Sem Ti, Deus, não há para onde irmos, Jesus. Sem Ti não há passado, não há presente, não há futuro, não há perspectiva, Jesus. Não há nada, Pai. Nós te agradecemos, Jesus, porque o Senhor enviou o Seu Filho por nós. Nós te agradecemos, Pai, porque nós somos salvos, porque hoje Tu contempla o sacrifício do Teu Filho. Obrigado por nos dar a vida, Jesus. Nós te devemos tudo. Nós te devemos quem nós somos. Nós te devemos tudo, Pai. E cada palavra dita, cada palavra entoada ao Senhor ainda é pouco, Jesus, e nunca será suficiente. Mas nós mesmo assim, Jesus, estamos aqui para te adorar, para dizer que nós dependemos do Senhor. Fale para Ele: Jesus, eu dependo de Ti. Mesmo que se isso hoje não estiver sendo uma verdade na sua vida, faça disso a sua oração, faça disso a sua súplica. Só Tu és digno, Jesus. Só Tu és digno. Só Tu és digno. Digno é o Cordeiro que morreu. Digno é o Cordeiro que morreu. Digno é o Cordeiro que morreu por mim. Por mim, por mim, por mim. Diga: digno, digno é o Cordeiro que morreu. Digno é o Cordeiro que morreu. Digno é o Cordeiro que morreu por mim, por mim.
Salvador e Rei, nós cantaremos. Digno é o Cordeiro que morreu, digno é o Cordeiro que morreu, digno é o Cordeiro que morreu por mim, por mim, por mim, por mim. Ele deu tudo por mim. Ele se entregou e ele deu tudo por mim. Vamos declarar que ele é digno. Digno é o Cordeiro que morreu, digno é o Cordeiro que morreu, digno é o Cordeiro que morreu. Aleluia, Rei eterno. Aleluia, louve ao nosso Deus. Aleluia, Salvador e Rei, nós cantaremos. Aleluia, Rei eterno. Aleluia, louve ao nosso Deus. Aleluia, Salvador e Rei, nós cantaremos.
Jesus, que vivo estás. Olá, irmãos, boa noite. Espero que vocês estejam bem aí na sua família, com muita saúde, com muita paz e graça de Jesus Cristo. Nós aqui da Eclésia estamos muito esperançosos para que tudo isso termine, para que nós possamos novamente estarmos juntos, sentir o calor humano, dar um abraço nos irmãos, né? E continuamos orando para que tudo isso venha a passar. Nada disso é obra do Senhor, mas a palavra diz que Ele faz com que todas as coisas cooperem para o bem dEle. Todas as coisas, no fim de tudo, elas se tornam glória para Deus. Até mesmo o pecado de Adão, Deus, Ele consertou na cruz para que Ele recebesse toda a glória e toda a honra. Amém? Então, irmãos, eu oro para que isso passe e hoje eu quero que você seja totalmente contagiado, cheio do amor do Senhor, cheio da graça do Senhor. Você sabia que existe um Deus que te ama? Você sabia que existe um Deus que não se esqueceu de você? Um Deus que favorece aqueles que creem na tua palavra, creem no Evangelho, creem no seu Filho? Então você não está esquecido como qualquer pessoa desse mundo, mas hoje você foi encontrado. Encontrado por quem? Encontrado por Deus, através de Cristo Jesus. A palavra diz que o Senhor procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. E hoje, através do sacrifício de Cristo, nós conseguimos adorar ao nosso Deus em espírito, porque nós hoje somos espírito vivificado, e em verdade, porque temos Cristo e Ele é o caminho, a verdade e a vida. Amém? Irmãos, hoje eu quero falar com você algo muito simples, muito rápido, que está lá no Evangelho de Mateus, capítulo 17, versículo 1. Mateus capítulo 17, versículo 1, ok? Pegue a sua Bíblia aí, de papel ou no seu smartphone. Vamos acompanhar juntos esse texto aqui. A palavra diz assim: 6 dias depois, Jesus levou consigo Pedro e os 2 irmãos, Tiago e João, até um alto monte. Enquanto os 3 observavam, a aparência de Jesus foi transformada, de tal modo que seu rosto brilhava como o sol, e suas roupas se tornaram brancas como a luz. De repente, Moisés e Elias apareceram e começaram a falar com Jesus. Pedro exclamou: Senhor, é maravilhoso estarmos aqui. Se quiser, farei 3 tendas. Uma será sua, uma de Moisés e outra de Elias. Enquanto ele ainda falava, uma nuvem brilhante os cobriu. E uma voz que vinha da nuvem disse: Este é o meu filho amado, que me dá grande alegria. Ouçam ele. Os discípulos ficaram aterrorizados e caíram com o rosto em terra. Então Jesus veio e os tocou. Levantem-se, disse ele. Não tenham medo. E quando levantaram os olhos, viram apenas Jesus. Amém? Olha que texto maravilhoso que o Senhor está falando conosco hoje. Primeira coisa que nós vemos aqui logo no começo do versículo, do capítulo, no versículo 1, fala que Jesus levou Pedro, Tiago e João para um alto monte, a fim que ele pudesse ali estar orando. E quando Jesus orou, ele foi transfigurado, a aparência dele muda e eles viram o Senhor glorificado. Amém? Aonde que você vê o Senhor glorificado? Num alto monte. O Senhor Jesus, ele leva os discípulos para um alto monte, por quê? Porque é em cima do monte, é nos lugares altos que você vai ouvir a glória de Deus,
que você vai ver a glória de Deus, que você vai ter uma experiência com a glória de Deus. Lugares altos, eles apontam para lugares específicos, para lugares do Senhor que outras pessoas não estão, que o mundo não está, que o mundo mediano não está, mas que os escolhidos do Senhor, eles são levados para lá. Então, o Senhor escolhe ali 3 discípulos para levar eles para ter uma experiência. Olha, no alto monte você vai ter uma experiência. E quem que sobe o alto monte? A palavra diz que aqueles que subirão ao monte serão aqueles que têm mãos limpas e o coração puro. Hoje a palavra nos garante, nós fomos purificados com sangue, o sangue do Senhor Jesus. Olha, você pode subir o monte. Hoje o monte é para você. E preste atenção, Deus não faz que nem Moisés. Moisés, sobe para cá, sobe aqui no monte, vem com a sua força. Não, Ele te acompanha. O próprio Jesus acompanhou os discípulos. O próprio Jesus conduziu eles ao monte. Por muitas vezes eu ouvi que eu precisava subir ao monte. Quando eu era na minha adolescência, mais jovem, eu me lembro de pregações e pregadores que falavam: você tem que subir o monte, se tranque no seu quarto, suba o monte. Eu sei que há uma boa intenção, eu não estou desvalorizando isso, mas hoje eu aprendi que subir o monte também é deixar ser conduzido pelo Espírito, deixar ser conduzido pelo Senhor Jesus. Olha, subir o monte é sim ter um momento de oração, mas quem vai te conduzir para lá é o próprio Senhor Jesus. Muitas vezes você acha que a oração deve ser obrigação, a leitura da palavra deve ser uma obrigação do crente. Nós não fazemos mais nada por obrigação. Tudo que nós fazemos é pelo Espírito. Tudo que nós fazemos é porque o Senhor está nos levando a fazer e nos conquistando a fazer. Dele é o querer e dele é o efetuar. Então, nós temos que entender que subir no monte é realmente deixar ser levado pelo Espírito Santo a momentos íntimos, a momentos de experiência com o Senhor. E a primeira coisa que você tem que entender é que nós somos transformados quando vemos a glória de Deus, quando nós vemos Jesus glorificado, e nós somos transformados de glória em glória. Mas preste atenção, toda vez que você tem um experimento, uma experiência com a glória de Deus, você é transformado. Mas quem te leva para essa experiência? Quem te leva para essa experiência é o Senhor Jesus. Então é isso que o texto fala. O Senhor Jesus, ele leva os discípulos a terem uma experiência no alto monte. E eles observavam, e ali o Senhor Jesus foi transfigurado. Por quê? Porque ali eles viram muito mais do que Jesus homem, muito mais do que o Jesus natural. Existem pessoas que olham para Jesus e veem Jesus homem, Jesus histórico, mas são poucos que enxergam ele e o veem como filho de Deus. São poucos que enxergam ele e veem ele como o Salvador. Muitos viram Jesus como profeta. Ali os habitantes de Jerusalém viram Jesus como profeta, como um mestre, mas poucos o viram como filho de Deus. O Senhor Jesus, ele quer ser conhecido como Filho de Deus, o teu Salvador, aquele que te deu a salvação pela graça. E assim eles viram Jesus. Eles viram Jesus glorificado. E olha que interessante. Aqui há muitas coisas que nós podemos fazer analogia com o Monte Sião, ali com Moisés. Mas uma coisa eu quero enfatizar aqui. É que apareceram 2 figuras muito importantes, principalmente para o povo judeu. Quem são essas figuras? Moisés e Elias. O que elas representam? O que elas apontam? Primeiro, Moisés aponta para a lei do Senhor. E Elias aponta para os profetas. Toda a crença judaica religiosa, ela apontava para a lei e para os profetas. Então ali estava toda a representação do que os judeus criam. E veja só que interessante, assim que Pedro vê Moisés, Elias e Cristo, ele tem a brilhante ideia de fazer tendas ali. E ali ele fala o seguinte,
ele fala assim, ó: Senhor, é maravilhoso estarmos aqui. Se quiser, farei 3 tendas. Uma será sua, uma de Moisés e outra de Elias. Pedro, ele quer ficar ali, habitar ali. Mas ele não entendeu que a missão do filho era salvar a humanidade. Era muito além do que estacionar ali. Outra coisa, ele precisava entender que não haveria mais lugar para essas 2 figuras. Por quê? Não haveria mais lugar para Moisés e para Elias. Por que não tinha mais lugar para eles? Porque ali vem uma brilhante nuvem e a voz do próprio Deus falou com eles audivelmente. Eles ouviram e falou assim: este é o meu filho amado, que me dá grande alegria, e ouçam ele, escutem ele. O que isso nos aponta? Olha, todo judeu ouvia Moisés e Elias, a lei e os profetas. Mas agora, o próprio Deus fala: mudou. Tudo mudou, a história mudou. A vez agora não é mais de Elias e de Moisés. Não adianta querer fazer tenda para eles. Não adianta querer fazer abrigo para eles. Olha, muitas pessoas querem fazer abrigo para a lei e os profetas. O que é fazer abrigo? Guardar um lugar na sua casa, no seu coração, para a lei estar ali te domando, te dominando. Guardar um lugar para aquelas experiências do Antigo Testamento que foi para um povo específico. E hoje, se não for pela ótica de Cristo, elas só trazem condenação e peso para nós. Então, por muitas vezes eu vejo pessoas se referindo a Moisés, dizendo: eu quero ter uma experiência como Moisés teve. O autor de Hebreus diz que Moisés tremeu, teve medo quando teve a experiência ali com Deus, Então, irmãos, nós hoje temos uma experiência muito mais profunda do que Moisés teve com Deus. Talvez para você isso é algo estranho e difícil de entender. E talvez alguns entendam, mas talvez até difícil de aceitar. Mas muitas vezes você acha que Moisés teve uma experiência mais profunda do que você tem. Mas hoje você carrega 24 horas o próprio Espírito de Deus. Você tem acesso a Deus como Moisés não teve. Você tem algo muito mais profundo do que ver a face de Deus. Você tem o próprio Deus dentro de você. Então, isso é algo extraordinário, maravilhoso. E ali Deus fala: ouçam agora Jesus. Vocês devem ouvir Ele. Por quê? Porque agora a vez é de Jesus. Olha que interessante, quando Deus fala, o que acontece? Ali a palavra diz que quando eles ouviram a voz de Deus, os discípulos, ali no versículo 6, os discípulos ficaram aterrorizados e caíram com o rosto em terra. Por quê? Porque a voz de Deus, a Bíblia diz que é como voz de muitas águas. A voz de Deus é algo estremecedor. A palavra diz que os povos se estremecem diante da voz dele, diante da presença. Tudo se abala. Por quê? Porque é algo estrondoso, glorioso, totalmente inimaginável para nós. Tanto é que quando Deus desce no Monte Sinai, o povo, eles ficam com tanto medo que eles falam: Moisés, fala você a nós, não fala Deus diretamente a nós. Então, aqui é a analogia que eu quero fazer com o Monte Sinai. Quando você olha Deus, o Deus Pai, sem a ótica de Cristo, sabe o que acontece? Dá medo, dá pavor. Quando você olha para o Antigo Testamento e vê: mas Deus, ele matava a gente. Ele mandou matar, ele mesmo matou, ele incitava guerras, ele jogava maldições, pragas, doenças, matou os primogênitos do Egito. E aí muitos falam: que Deus é esse? Deus, ele mudou agora? Não, Deus não mudou, Deus é o mesmo. Só que o que mudou agora? Quem mudou fomos nós. O que mudou foi a aliança, por isso que hoje existe uma nova aliança. Então, o que mudou agora foi Cristo está na jogada. Cristo está em nós. Quando eles
olham para Deus, eles temem. Mas ali a palavra diz, olha só, então veio e os tocou. Então veio Jesus e os tocou, dizendo, levantem-se, não tenham medo. Não tenham medo. Olha que interessante. Existe uma ligação entre o homem e Deus. Essa ligação é Cristo. Sem Ele, Deus, ele é totalmente indigestível. Não dá para digerir Deus sem Cristo. Não dá para entender Deus, não dá para se relacionar com Deus sem Cristo. Por isso Jesus falou, ninguém vem ao Pai senão pelo Filho. Olha, preste atenção. Se você quer ter uma experiência com a glória de Deus, se você quer ter uma experiência com o Deus Pai Todo-Poderoso, deixa eu te dar uma dica. Não vá até Ele sem Cristo. Não vá até Ele sem Jesus. Nós só temos total acesso à presença de Deus. Nós só temos ligação com Deus porque Jesus fez essa ligação por nós. Então, ali em Hebreus 1, a palavra, ela diz o seguinte, Hebreus 1, capítulo 1. Olha o que diz a palavra. Por muito tempo, Deus falou várias vezes e de diversas maneiras aos nossos antepassados. Hebreus é a carta especificamente para o povo judeu. Então está falando que Deus falou de diversas maneiras com os antepassados dos judeus, por meio dos profetas. E agora, nesses últimos dias, Ele nos falou por meio do Filho, o qual Ele designou como herdeiro de todas as coisas e por meio de quem criou o universo. Olha, antigamente Deus falava por meio dos profetas, Hebreus diz, mas hoje Ele fala pelo meio do Filho, por meio do Filho, por meio de Cristo. O que nós devemos pregar hoje? É a lei e os profetas? Não, nós devemos pregar Cristo. Ele é o autor e consumador da nossa fé. Ele é a nossa base de vida. Ele é o caminho, a verdade e a vida para nós. É Cristo que nos salvou. É Cristo que intercede por nós à direita do Pai. É Cristo que é o advogado. É Cristo. O que nós devemos pregar? Pregamos Cristo. A loucura para o mundo. A loucura para o mundo. Mas poder para aqueles que creem no Senhor. Olha, os discípulos estavam com muito medo. Mas naquele dia que eles estavam com medo, naquele dia que eles pareciam perdidos, naquele dia, preste atenção, naquele momento, o Senhor Jesus tocou neles. A palavra é bem clara. Olha o que diz o versículo 7. Então Jesus veio e os tocou. Tocou. O Senhor Jesus é alguém íntimo. Ele anseia por intimidade. O Senhor Jesus é alguém que toca em você. Ele não apenas fala para você ouvir, fala para você se virar, não. Ele toca em você. O que isso quer dizer? Experiência. Nós temos uma experiência com Cristo. Ele nos tocou, Ele está nos tocando e todos os dias Ele vai nos tocar. E quando Ele toca nos discípulos, Ele fala assim, não tenham medo. Uau! Olha como isso é precioso. Você consegue nesse momento sentir o toque do Senhor Jesus? Você consegue nesse momento sentir Ele tão intimamente com você ao ponto de te tocar aí na sua casa, tocar o seu coração? Ah, irmãos, quantas vezes nós falhamos nesse relacionamento com Cristo, não aproveitamos isso. Olha, hoje você pode receber o toque profundo dele. Ouça ele dizendo, no meio dessa pandemia, não tenha medo. Você e a sua família, não tenham medo. Em nenhum momento, não tenham medo. Receba o toque do Senhor aí na sua casa. Essa semana, um amigo meu estava conversando comigo e ele falou assim, ele contou uma experiência muito preciosa. Ele falou assim que estava ajudando a esposa dele, lavando louça, né? Isso
a partir daí o homem lavando louça já é o Senhor Jesus agindo na vida do homem. Mas ele falou, agora eu vou ouvir um louvor aqui. Ele colocou um louvor e ali ele começou a sentir a presença do Espírito Santo e a chorar lavando louça. E o Senhor começou a falar com ele, Essa semana eu estava aqui na minha casa também, arrumando aqui, fazendo as paredes, pintando. E depois que eu pintei, a parede, nós terminamos de fazer o trabalho aqui, eu me lembro que eu ficava olhando, passando a mão, falando, nossa, ficou muito bom isso daqui. Sabe de uma coisa? Quando nós terminamos algo, nós costumamos contemplar. O artista, quando ele termina algo, quando o artista termina uma música, um quadro, quando o cozinheiro faz uma comida, ele termina, sabe o que ele faz? Ele contempla aquilo. E depois disso ele descansa. A palavra diz que o Senhor descansou depois de oferecer um único sacrifício. E agora, sabe o que nós devemos fazer? Contemplar a obra dele, experimentar. Assim como um cozinheiro que faz uma comida para você, você contempla, você fica olhando, você come com os olhos, mas só isso não é o bastante, sabe? Somente livros, teologia não é o bastante. Eu gosto muito de teologia, mas deixa eu dizer uma coisa para você, não é o bastante, não é. Você ficar lendo o cardápio não é o bastante. Depois que você pede a comida, ele coloca, você fica contemplando aquela comida, não é o bastante. Sabe qual é o final de tudo isso? Quando você pega aquela comida e degusta e come. E você come aquilo e fala, como é gostoso isso daqui. Você come com tanto gosto que quem vê você comendo, ele também quer experimentar dessa mesma comida. Hoje nós estamos comendo de Cristo, o pão da vida. E deixa eu dizer uma coisa, é muito bom viver com Cristo. É uma paz sem medida, é uma alegria diária. Todo momento nós estamos felizes. Por quê? Porque nós temos Cristo. Amém, irmãos? Essa é a palavra que eu queria deixar para você. E eu espero que nesses dias você seja contagiado pela graça do Senhor, pela alegria do Senhor. Amém? Olhe para Cristo. Contemple Ele e experimente de Cristo hoje. Amém? Ouça. O foco hoje, o Senhor fala por meio do Filho. Vamos orar. Senhor, obrigado, Pai, por essa revelação que o Senhor tem nos dado. Obrigado pela Tua igreja. Obrigado pelos meus irmãos, Pai, que estão cooperando com essa obra, que estão com o coração nessa obra. Obrigado a todos que assistiram hoje, Pai, essa live, Deus. Obrigado, Deus. Que o centro, Pai, das nossas vidas seja Cristo. Que nós possamos ouvi-lo, Pai, experimentá-lo, contemplá-lo todos os dias da nossa vida. Fala conosco, Senhor, em meio a essa pandemia. Nós queremos ouvir e sentir o Teu toque. Toque-nos, Espírito Santo. Encha-nos com o Teu Espírito, Pai. Porque nós queremos estar transbordando para que quem estiver do nosso lado, na nossa casa, possa sentir o transbordar da Tua alegria, do Teu amor, da Tua graça, da Tua paz. Obrigado, Jesus, por ter morrido por nós. Amém. Amém, irmãos? Amém. Para os irmãos que fazem parte, da eclésia, nós vamos ter um bate-papo agora, no individual, vamos ceiar. E você que está nos acompanhando, que é de outra região, de outra igreja, quero te agradecer também. Você que tem cooperado, nós vamos colocar a conta aqui. Invista nessa obra, continue nos ajudando a avançar como igreja, a investir em pessoas, a espalhar o Evangelho da Graça. Eu também queria pedir para que, se você foi edificado com essa live, com essa palavra, envie para alguém, envie para os seus parentes, para alguém que você lembrou aí enquanto nós estávamos pregando. E eu tenho certeza que a vida do Senhor vai invadir a casa dessas pessoas, a família dessas pessoas. Amém? Um beijo para todo mundo, um grande abraço.